Senhoras e senhores, boa tarde. Neste momento, damos início à cerimônia de outorga do título de cidadão de Porto Alegre ao senhor Wilson Nylon Lawyer, proposta pelo vereador Ramiro Rosário. Convidamos para compor a mesa dessa solenidade o senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Idenir Sequim. Senhor Wilson Nylon Lawyer, homenageado, e sua esposa, a senhora Verônica. Senhor secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Vicente Perrone, neste ato representando o senhor prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Senhor presidente da AGV, Sérgio Galbinski. Senhor representante da Federação, Darcy Zotes. Queria convidar também o Írio Piva, da CDL, por favor, e o Arcione Piva, do Cindy Lojas. Convidamos a todos os presentes para ouvir o hino nacional.
Prestigiam esta solenidade a senhora Fernanda, filha do homenageado, a vereadora Mari Pimentel, o vereador Ayrton Ferronato, a senhora ex-defensora-geral do Estado, doutora Maria de Fátima Záquia Paludo, o senhor presidente da CDL Canoas, Everton Neto, senhor ex-presidente da AGV, Ricardo Diedrich, senhora Cláudia Lacerda, representando a Associação Comercial de Porto Alegre, o senhor Paulo Santos, representando a Associação Comercial de Camaquã, a todas as entidades que compõem a AGV nos seguintes municípios: Porto Alegre, Canoas, Gravataí, Pelotas, Rio Grande, Lajeado, Cachoeirinha, Passo Fundo, Farroupilha, Camaquã e São Lourenço. Com a palavra o senhor presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Idenir Sequim. Boa tarde a todos. Antes eu queria convidar o Guinter Stalp, representando aqui a Associação Comercial, ele que foi um grande presidente da ADVB, criando o Prêmio Exportação. Por favor, Guinter. Wilson Neuer, imagina a minha felicidade hoje estar presidindo essa sessão. O vereador Ramiro Rosário, que eu espero seja uma das últimas solenidades que ele propõe aqui na Câmara e depois vá lá para a Assembleia. Eu fico muito feliz, Wilson, de poder estar aqui e ver que os teus colegas do varejo, teus amigos, a família Piva, os Otis, enfim, o nosso representando o prefeito, o secretário Perrone, Vicente Perrone, e o Galbinski, que é o presidente da AGV, que você criou com tanta competência. É uma solenidade diferente. Essa é uma solenidade daqueles que trabalham, geram emprego e geram renda. Nós estamos festejando isso hoje aqui. E de imediato convido o proponente desta honraria, o vereador Ramiro Rosário. Boa tarde, caríssimo colega presidente desta sessão e desta casa, Idenir Sequim, aqui o nosso secretário Vicente Perrone, que representa o prefeito Sebastião Melo, muito obrigado pela presença, a toda a mesa aqui composta e a este plenário que está lotado para prestigiar o amigo e agora cidadão de Porto Alegre, Wilson Neuer. E o presidente Sequim sabe muito bem que numa homenagem dessas, quando nós temos a casa cheia e com a representatividade que tem aqui hoje, já lida pelo cerimonial, demonstra a importância do homenageado. E quero estender aqui também esta homenagem à Verônica, a esposa do querido Wilson Neuer, também a sua filha Fernanda e a Roberta, que está em São Paulo, mas que certamente deve estar aqui muito feliz hoje com a homenagem que está acontecendo. Eu faço uma pergunta a vocês. Se nós fôssemos perguntar, questionar um jovem brasileiro, qualquer estado desse país, quem é um herói nacional? Quem é o herói brasileiro? Muito provavelmente nós ouviríamos alguns esportistas, muitos deles com razão, como é o caso de Ayrton Senna, que é considerado um herói nacional. Outros diriam até que participantes de reality shows são heróis, mas o verdadeiro herói deste país, o verdadeiro herói brasileiro, é aquele que consegue colocar a sua vocação, o seu dom, à disposição não apenas da sua própria felicidade, da sua família, para buscar o sustento digno, colocar o pão na mesa em casa,
mas aproveita o seu dom para também criar oportunidades para outras pessoas. Essa é a figura do empreendedor. O empreendedor brasileiro, um verdadeiro herói, que enfrenta os anti-heróis dos mais variados tamanhos, os anti-heróis da burocracia, os anti-heróis do descaso, os anti-heróis da lentidão da máquina pública, os anti-heróis de leis populistas, de leis que acabam jogando apenas para uma torcida, para uma claque, mas que, a bem da verdade, colocam pedras no meio do caminho de quem quer crescer, de quem quer se desenvolver, de quem quer ter a oportunidade de buscar a sua própria felicidade através do trabalho e, repito, dando a felicidade a outras pessoas. E o que dizer, então, de empreendedores, vereadora Mari Pimentel? Que, além de já enfrentar todos esses anti-heróis, além de enfrentar toda a burocracia, além de enfrentar todas as dificuldades que o Estado brasileiro coloca no seu caminho, ainda encontram forças dentro de si para fazer não apenas pela sua empresa e pelos seus funcionários, mas buscam qualificar e auxiliar outros empreendedores. Organizam entidades capazes de prover a qualificação técnica, o auxílio jurídico, a troca de ideias para que todos possam crescer de forma irmanada. E assim Wilson Neuer fez ao longo da sua história. Desde o CDL, há 10 anos à frente, quando fundou a Associação Gaúcha do Varejo, hoje presidida pelo querido amigo também Sérgio Galbinski, um cidadão, um empreendedor que colocou a sua vocação também para auxiliar outros empreendedores. E vejo aqui muitos representantes de muitos municípios, de CDLs, de Sindilojas, aqui FEComércio presente, que também fazem isso. Vocês são verdadeiros heróis deste Brasil. Vocês são a locomotiva, as pessoas que estão à frente de um processo buscando fazer o bem e desenvolver a nossa nação. Eu costumo falar com o presidente Denir Sequim que boa parte do trabalho do nosso parlamento, e isso acontece em todos os parlamentos, Sequim, talvez na atividade política, pública, é evitar que coisas ruins aconteçam. É tirar amarras para que quem quer crescer, quem quer se desenvolver, possa assim fazê-lo. Tivemos recentemente aqui nesta casa uma vitória liderada também pelo Wilson Neuer e por muitas entidades que se levantaram quando se quis criar mais um feriado para a cidade de Porto Alegre para celebrar os seus 250 anos. Ora, quer homenagem maior para uma cidade que já passou por tantas dificuldades, assim como o mundo inteiro recentemente, devido à pandemia, com portas fechando, quer maior homenagem nos 250 anos da nossa cidade do que manter o comércio aberto, do que fazer com que as pessoas possam abrir o seu estabelecimento como sempre o fazem, de manhã cedo, com suor, com trabalho, com garra, e ainda na expectativa de receber pessoas na cidade aniversariante, e que aniversariante seria essa que fecharia a porta da sua sala para não receber os seus visitantes. Então, através do Wilson Neuer e de muitas outras entidades, conseguimos barrar a criação desse feriado, que além desse ponto simbólico, também acabaria rasgando inúmeras convenções coletivas e todo o planejamento já de empreendedores para o ano, porque era um feriado que seria criado apenas um mês antes de acontecer. E não foi apenas, obviamente, essa vitória que nós fomos liderados pelo Wilson Neuer e pelas entidades pela qual ele passou e liderou. Neste ano de 2022, além de nós celebrarmos os 250 anos de Porto Alegre, nós celebramos também 20 anos de uma das maiores conquistas realizadas sob a liderança de Wilson Neuer e de muitos de vocês, que foi abrir Porto Alegre aos domingos, presidente Sequim. Aí sim faríamos jus àquela piada que dizem que
Porto Alegre é a maior cidade do interior do mundo, fechada aos domingos. Através da liderança de Wilson Neuer e de muitos de vocês, conseguimos abrir as portas da cidade, do comércio, aos finais de semana, propiciando inúmeros, milhares de empregos às pessoas. Quando a gente fala da defesa de quem gera emprego e renda, do empreendedor, alguns podem dizer, está defendendo o empresário. Não é isso. É defender trabalho para quem mais precisa, é defender que as pessoas possam buscar a sua própria felicidade e dar oportunidade a outras pessoas da mesma forma. Wilson Neuer, cabe aqui a menção também ao nosso querido Juarez. Juarez foi o grande provocador desta homenagem. Inclusive, quando ele veio conversar comigo e disse, olha, Wilson Neuer ainda não foi homenageado com o título de cidadão, e tanto já fez por essa cidade. Eu disse, será? Fomos até pesquisar, Juarez, se era verdade. E aí está hoje essa celebração. E eu disse antes aqui para a tua esposa, para a Verônica, Wilson, que essa homenagem não é apenas para ti, é para todos os empreendedores, para todos vocês que representam aqui entidades do setor varejista, que na nossa capital representa 1/3 da força produtiva, 1/3 da economia da capital, 1/3 ou mais dos empregos aqui gerados, e, portanto, a representatividade hoje desse título é para ti, por isto que tu representas para a cidade de Porto Alegre e que tanto já nos auxiliou. E cabe aqui uma menção muito especial também ao presidente Sequim, parceiro, leal, que esteve também à frente de muitas das mudanças ao lado do Wilson Neuer, como a limpeza do centro com relação aos camelôs. Imaginem lá atrás dizer, vamos limpar o centro e construir o Pop Center. Muitos devem ter duvidado. Muitos devem ter duvidado da capacidade destes dois homens e tantos outros homens, mulheres, que ergueram as mãos, arregaçaram as mangas e fizeram isso acontecer. E olha que diferença, e olha que mudança, e olha quantas oportunidades, com regularidade, dignidade, aquelas pessoas também, para que possam empreender e seguir o seu rumo dentro da sua cidade e colocar o pão na mesa da sua família. Wilson Neuer, parabéns, Porto Alegre rende essa homenagem a ti. Passo aqui a palavra à querida colega, vereadora Mari Pimentel, que também tem uma trajetória linda no empreendedorismo, foi do CDL Jovem, antes comentava aqui, e que certamente aqui representa muito bem também este setor nesta casa. Parabéns pela homenagem, vereador Ramiro, presidente Denis Sequim. Aqui também, ao seu nome, ao seu lado, eu vou citar todos os empreendedores que nós temos aqui, o Piva, o Darcy, a Verônica, que eu conheço há muitos anos, o Wilson Neuer, que é como um pai para mim, minha carreira como empreendedora, aqui o Sequim também, nosso secretário Perrone, o Sérgio Galbinski, também o Piva, e temos aqui também a Federação representada. Eu gostaria de reforçar que essa casa, normalmente, Ramiro, nós vemos muitos burocratas. Muitas são as homenagens que a gente tem para burocratas, muitas vezes a gente tem burocratas aqui, e hoje ver empreendedores lotando essa casa, Wilson, me enche de orgulho, porque são poucas as pessoas que entendem como é que é arriscar, como é que é colocar a sua vida, colocar a sua pele em jogo, que é o dia a dia do varejo, é o dia a dia de acertar o que vai vender no Natal ou não vai vender no Natal, é o dia a dia de saber como é que vai vender o Dia das Mães ou não vai vender o Dia das Mães, e eu aprendi logo cedo. Eu, com 18 anos, tive a oportunidade de entrar nos negócios da família, e eu tive a oportunidade de ganhar, então, o convite do Wilson Neuer para ser presidente da CDL Jovem. Então, eu saí direto da escola, estava ainda na faculdade, e não sabia o que era ser uma liderança, o que era uma entidade empresarial, para que servia. E foi na inspiração do Wilson, que mostrou que o varejo é viver sonhos, é vender sonhos para as pessoas, é vender toda a criatividade que a gente viveu, um varejo antes da pandemia, um varejo que não era varejo online, um varejo que era encantar o cliente diariamente.
Esse é o varejo do Wilson Neuer. É o varejo que fez a gente quebrar paradigmas com o Liquida Porto Alegre, que fazia as pessoas voltarem da praia ou irem depois para a praia para vir comprar aqui. Afinal, só com uma gestão tão inspiradora que vai trazer realmente pessoas que ficavam 2 meses, 1 mês na praia, a vir consumir em Porto Alegre. E hoje nós temos grandes redes que vendem e são campeões de venda na época do Liquida Porto Alegre. Então, aqui eu estou estendendo um pouco a minha fala, porque quando a gente é empreendedor, Ramiro, muitas vezes a gente tem muitas inseguranças. É o dia a dia se a gente vai acertar na previsão de estoque, é a demissão daquele primeiro funcionário. E imagina isso, eu com 18 anos. E o Wilson estava no meu lado. Quando eu também tive que fazer a minha primeira coletiva de imprensa, era o Wilson que estava do meu lado lá, me explicando como falar com a imprensa, explicando como é que era lidar com a imprensa na questão de expectativa de venda, dizendo, não, hoje o varejo de Porto Alegre vai crescer 5%, 10%. Então, eu gostaria de reforçar que o Wilson, mais que um homem de negócios, é uma inspiração para a minha geração e para diversas gerações de varejistas. Aqueles varejistas que entendem que quer barriga no balcão, que quer encantar o cliente no dia a dia e abrir a loja no dia a dia. Então, no nome do Wilson, cumprimento todos os empreendedores aqui presentes. Saibam que a minha história transita, nesses 18 anos que eu conheço o Wilson, com a história da Fernanda, da Verônica e de todos que participaram do CDL Jovem e da CDL, e que a gente viu muitas batalhas, muitas mudanças que aconteceram ao longo da CDL, a criação da AGV, mas o Wilson sempre esteve como sendo uma figura coerente, equilibrada e mantendo o nosso rumo do varejo de Porto Alegre. Parabéns, vida longa, Wilson Neuer. Tenho certeza que muitas serão as homenagens que eu ainda estarei ao seu lado. Parabéns. Parabéns, Wilson Neuer, cidadão de Porto Alegre, empreendedor e herói brasileiro, assim como muitos de vocês aqui que fazem esse país andar para frente. Parabéns. Obrigado, vereador. Você falou muito bem. A Verônica, eu sempre acompanhei, sempre vi ela ao lado. Tem que ter muita paciência, Verônica. Tem que ter muita paciência para ser esposa de um tipo assim, Wilson Neuer. E são muitos aqui parecidos que trabalham. O que vas fazer depois do horário? Ah, não, tenho reunião da CDL, tenho reunião com os comerciantes, tenho reunião. É mais do que político ser dirigente é mais do que político ser dirigente de entidade empresarial. Por isso, Verônica, você, a Fernanda e a Roberta, o Wilson estava me dizendo aqui que ela é médica lá em São Paulo, é uma família que se doa. A Roberta também está se doando para cuidar de vidas humanas. Então, vocês são uma família abençoada mesmo. Eu fico muito feliz mesmo de poder testemunhar tudo isso. De imediato, vereador Ramiro Rosário, lhe convido para entregar o diploma de cidadão de Porto Alegre ao nosso homenageado Wilson Neuer. Vamos botar para trás isso. Ficar todo mundo aqui para a foto. Todo mundo para cá. Cá, Ramiro. Antes entrega o diploma, deixa isso aqui assim para tu poder aplaudir. Para te aplaudir. Vai aplaudir junto. E já medalhei a ele depois. Muito bem. Agora a medalha aqui, ó. Agora pode botar a medalha nele. Vermelha a caixinha, isso é bom. Lindo. Botar a medalha? Agora tu vai medalhar. Cidadão de Porto Alegre, ao senhor Wilson Neuer, lei 13059, de 13 de abril de 2022. E aqui o sino da
nossa querida amada cidade de Porto Alegre, Verde de Porto Alegre. Queria registrar a presença do Otelmo Drebes, mas, além do registro, eu quero fazer uma constatação. Depois que nós conseguimos tirar os camelôs da rua, o Otelmo foi lá e colocou uma loja ali na frente do mercado público, aonde parecia impossível com todos aqueles camelôs, ele estava lá. Agora o Otelmo já foi antes da nossa reforma no 4º distrito, um projeto de lei aqui, o Otelmo já está com a loja lá na frente. Por isso queria te fazer esse registro e te cumprimentar. Senhor presidente, gostaríamos de fazer uma retificação. A senhora Cláudia Lacerda é presidente da Micro e tinha sido citada equivocadamente por esse cerimonial. E acaba de chegar uma carta do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul que pede que seja lida nessa cerimônia. Senhor presidente, dirijo-me a Vossa Senhoria para agradecer imensamente o convite para participar da sessão solene de outorga do título de cidadão de Porto Alegre ao senhor Wilson Nailon Noer. No entanto, por motivo de compromissos assumidos anteriormente no Tribunal Regional Eleitoral, não poderei comparecer. Solicito a Vossa Excelência que transmita ao ilustre senhor doutor Wilson Nailon Noer, seus familiares e amigos, meus sinceros cumprimentos pela justa e merecida honraria concedida em razão de seu destaque social, comercial e comunitário em favor da cidade de Porto Alegre. Da mesma forma, parabenizo o ilustríssimo vereador Ramiro Rosário pela feliz proposição. Renovo protestos de apreço e distinta consideração. Desembargador Francisco José Mech, presidente do TRE-RS. Obrigado. Agora nós vamos testar a timidez do Wilson Noer. Ele tem uma dificuldade de falar, né? Por favor, Wilson, a tribuna é tua. Novo cidadão de Porto Alegre. Oficial. Sabe que não está fácil de falar isso aqui, porque eu participei de um almoço hoje da AGV e as mulheres têm muito jeito de falar e de sensibilizar a gente, né? E eu fiquei muito comovido, por exemplo, com a fala da Ellen, que foi a nossa vice da AGV e que realmente me derrubou. Então eu estou emocionado, realmente estou emocionado. Então, me desculpem se eu ratear alguma coisa aqui, mas realmente foi um golpe duro, Ellen, mas você merece. Meu caro presidente Sequim, inicialmente queria agradecer demais à Câmara de Vereadores de Porto Alegre por me oportunizar essa honra que realmente, para mim, é algo muito não esperado, né? Fui surpreendido aí com o Juarez Meneghetti, aquele amigo que eu conheci lá na Secretaria da Fazenda, na Assembleia, e a gente se tornou grandes amigos, e ele não estava entendendo por quê, afinal, o Wilson já fez muita coisa para Porto Alegre, tem que ser cidadão de Porto Alegre. E me arrumou o querido amigo Ramiro Rosário para fazer essa homenagem. Então, eu quero agradecer de maneira muito especial, Sequim, a Câmara de Vereadores, a você de modo especial. Vou fazer referência para você várias vezes, mas o Ramiro realmente foi, enfim, as palavras do Ramiro, claro, ela sempre tem uma parte de exagero, de amigo, mas elas me tocaram bastante. Eu quero, de maneira especial, então, saudar a todos os componentes da mesa, agradecer muito meu querido amigo Arcione Piva, do Cindy Lojas, tão parceiro em todas as ações que
que nós desenvolvemos em prol de Porto Alegre, ao Darcy Zotti, nosso guerreiro da RS 118 sem pedágio, a Verônica, não preciso nem falar, minha companheira, amiga, há 51 anos, então é uma, realmente... sempre muito parceira. Queria cumprimentar o Vicente, também representando o Sebastião Mello, muito obrigado. Admiro demais a gestão do Sebastião Mello, até falei isso para o Sequim, até gostaria de ter visto o Sebastião Mello aqui, porque é uma pessoa que eu tenho admirado demais, Sequim. E será nosso governador, pode escrever, Sebastião Mello. Serginho Galbinski, meu querido presidente da GV, Írio Piva, meu grande amigo Írio Piva, cada vez mais amigo, pessoa do bem, gente maravilhosa, empresários de ponta por excelência, e ao meu querido Ginter, que há tantos anos atrás a gente falava muito em marketing na DVB, ele foi presidente da DV, muito obrigado aí pela presença. Vi aqui a Fátima Paludo também, que honra te ver aqui, vejo tantos amigos aí, meus amigos queridos, Raul Cortepassi, João Carlos Martins, amigos de longa data que estão aqui me prestigiando, e ver o Rubi, meu querido amigo e presidente do conselho, que me ajudou muito em questões cruciais, Írio, nas decisões da CDL de Porto Alegre. Então, eu quero dizer que realmente a presença de todos vocês, interior, os presidentes de CDL, Sindilógias, ACIs, que estão aqui presentes, me honram demais. E falo assim, digo assim, vou falar em nome do Everton, meu maestro lá de Canoas, vocês todos se sentem abraçados, porque realmente é um jovem líder que nós estamos preparando aí para ser um outro grande líder do varejo do Rio Grande do Sul. Então, as senhoras e os senhores, muito, muito obrigado pela presença de todos vocês, e dizer que eu vou narrar um pouco aqui sobre a minha vida em Porto Alegre, porque 250 anos de Porto Alegre, eu estou aqui em Porto Alegre desde 1965, então são mais de 50 anos de Porto Alegre. E eu cheguei em Porto Alegre, eu sempre digo assim, com uma mão na frente e outra atrás. Fui acolhido, porque eu saí do quartel, eu estive no quartel em 64, prestem bem atenção, 1964 eu estive no quartel, 3 meses, de fevereiro até maio, aquartelado, de arma do lado da cama, sem tirar as botas, e de lá eu saí e vim para Porto Alegre. Aqui, quem me motivou muito foi minha irmã, que eu lamento demais não estar mais aqui, porque quando eu disse para ela que eu ganhei esse prêmio, ela me acolheu, para vocês terem uma ideia, ela me financiou por 6 meses aqui em Porto Alegre, porque eu vim da linha Brasil, lá a Petrópolis, sem nada, sem dinheiro. O pai disse, tu quer ir, vai, mas te vira. E ela me ajudou, então por isso que eu me lembro com muito carinho dela e da tia Ela, na casa de quem eu estive, na Auxiliadora 140, por alguns anos, até conseguir passar num concurso. Quer dizer, eu trabalhei antes na João Op Industrial, lá na CIS Brasil, na João Antônio Mesquita, onde hoje é o Vale, João Vale, mas isso foi em 65, deu uma enchente aqui. E eu ia de ônibus e API, da Auxiliadora até a Volta do Guirindo, e lá eu ia a pé, eram uns 2, 3 quilômetros para caminhar, e deu enchente, aí a CIS Brasil ficou inundado, aí eu tive que ir lá por cima, e eu me lembro que era tudo potreiro, ali tinha vaca, tinha boi, tinha porco, até chegar na João Op Industrial, que ficava lá em cima, no fim dessa rua. Então lá comecei a minha atividade, depois eu fiz um concurso para a Petrobras, eu consegui passar, melhorei a minha vida com isso, mas antes disso, eu quero dizer para vocês que Porto Alegre, para mim, assim, me encantou. E eu vou dizer alguma coisa que eu li, que eu leio e gosto muito do texto da Isabela Fogaça. Ela diz o seguinte, eu gosto muito disso, Porto Alegre é que te tem um jeito legal, lá as gurias, etc. e tal, e no final, Porto Alegre me faz sentimental. E eu fiquei tão sentimental que acabei conhecendo a Verônica, num Centro Cultural 25 de Julho, jogando ping-pong, e depois de um Grenal, como também diria
a nossa Isabel Fogaça, num domingo de Grenal, após o Grenal, ela me chega lá, não conhecia ela, nós jogando ping-pong, e ela se apresentou e tirando sarro, porque era gremista e amiga dela, a Heloísa, e o Grêmio ganhou, não sei o que, e eu jogando ping-pong ali, fiquei pé da vida. Mas eram duas gurias bonitas, e a Verônica era uma delas. Então, acabou que eu conheci a Verônica naquele momento, mas só que reencontrei ela um ano depois, num baile do 25 de julho, e ali nós começamos a namorar e acabamos casando. Então, eu quero dizer que em questões de trabalho, eu fiquei na João Oppi até 1972, na Petrobras, e aquilo não me agradava muito, não gostava muito daquele trabalho, era muito rotineiro e tal, e eu fui ser gerente de livraria, da Livraria Sulina, no primeiro shopping de Porto Alegre. E é por isso que realmente a gente tem essa vocação toda aí de varejo. Eu participei do primeiro shopping de Porto Alegre, Centro Comercial João Pessoa, e tinha Renner lá, meu querido amigo Rubi, tinha Renner. E lá, evidentemente, eu aprendi muito, foi uma grande escola para mim. E depois disso, eu assumi um cargo de diretoria na Livraria Sulina, e fiquei lá fiquei lá muitos anos, né? Mas nesse meio tempo eu fui convidado a participar da CDL de Porto Alegre, porque tinha 50 empresas associadas da CDL de Porto Alegre, não podia ser mais de 50, era 50 e acabou. E a Sulina, a Livraria Sulina, era uma das, e assim eu conheci a CDL. Bom, aí começou realmente a minha nova vida, né, em termos de visão empresarial e visão do varejo. A CDL de Porto Alegre, realmente, eu sempre digo, ela foi a nossa grande universidade, a minha grande universidade de varejo. Foi onde, na realidade, eu comecei a me realizar como associativo. Conhecendo, naquela época, a Federasul, a Associação Comercial, o Sindiloja, a gente criou conexões tão positivas que a primeira coisa que me veio à mente foi esse negócio do sábado de manhã fechado em Porto Alegre, sábado de tarde. As lojas em Porto Alegre não podiam abrir sábado à tarde. E a gente achou isso muito engraçado. E eu, quando fui convidado para ser presidente da CDL de Porto Alegre, uma das primeiras missões que me foi dada foi essa. Quem sabe, vamos lá com os vereadores, vamos ver se nós conseguimos mudar a lei. E foi uma jornada, não foi aqui nesse plenário, foi no outro plenário, pequenininho aquele outro lá, mas foi uma jornada muito interessante, porque eu aprendi muito, né? Isso realmente, politicamente, eu aprendi muito nessa batalha para poder abrir o comércio sábados à tarde, e nós conseguimos aprovar. Isso foi realmente algo muito interessante, e nós, com isso, nós ganhamos, sem dúvida nenhuma, o centro de Porto Alegre. Até então, o centro de Porto Alegre não podia abrir. Podia abrir o shopping, o Centro Comercial João Pessoa, e logo depois o Iguatemi, né, que também veio em 1983 e conseguia abrir nos sábados à tarde. Assim, um ano assim, para mim muito importante foi de 1975, em que nasceram minhas filhas, né? A Fernanda, que está aqui, e a Roberta, que está em São Paulo. Isso realmente foi um momento peculiar na minha vida, né? O nascimento das duas filhas, e me foi uma coisa muito, muito, muito importante. Então, diria assim, que dali a CDL eu andei, caminhei, e fui eleito presidente várias vezes, mas aqui foi muito importante, foi a de 92, porque em 92 nós já começamos a falar em comércio aos domingos. Sábado inglês já era, agora o negócio, nós queremos abrir os domingos, porque já tinha shoppings e tal. E aí, meu caro presidente Sequim, você era o presidente da Aço Norte, e nesse púlpito aqui, você berrava a nosso favor, e era um empresário carregador de pedras, porque ele é vendedor de pedras de basalto, além de Agro Sequim. Então, nesse plenário aqui, nós começamos em 1992 a querer abrir o comércio aos domingos. Mas, na realidade, nós só conseguimos realizar isso em 2002. Foram 10 anos de luta e batalha, conseguimos aprovar aqui na Câmara, aí foi para o Tarso Genro, ele vetou, aí voltou, aí o Sindiloja entrou com uma ação, não conseguiu eliminar, aí o Sindiótica conseguiu uma liminar, nós conseguimos uma liminar para abrir então o comércio aos domingos, lembra, Rubão? E ficamos abertos aos domingos, e estamos abertos até hoje. Durante esse... Eu também participei assim, ativamente do Liquida Porto Alegre, em 97, que foi um evento assim, que me impactou muito, porque nós tínhamos
um movimento muito fraco em fevereiro. E em Belo Horizonte surgiu um negócio chamado Liquida BH. Então, aqui, os empresários, Saulo Weinberg, Atílio Manzoli, o Galó e outros empresários acharam que a gente podia fazer alguma coisa similar aqui em Porto Alegre. Aí nós fomos a Belo Horizonte, vimos o evento de lá, viemos para cá e criamos o evento. Eu, na realidade, era o vice-presidente financeiro naquela época, mas eu sei que foi um evento difícil, um evento caro, mas que realmente foi muito valioso para Porto Alegre. Porto Alegre foi outra, a partir daquele momento, para o comércio em fevereiro. Então, eu me lembro dessa data também, uma data muito importante. Deixa eu ver aqui mais, eu fiz uma colinha aqui, mas eu acho que era mais ou menos isso. Depois começou uma fase muito complicada para nós em termos de associativismo, porque nós tínhamos uma ideia de formar uma empresa no Brasil de banco de dados, e não tínhamos o apoio de quem nós gostaríamos de ter o apoio. Então nós tivemos que ter a ousadia, e aí eu de novo falo muito do meu amigo Rubio, que foi presidente do conselho. Nós ousamos nos retirar dessa federação e nos associarmos numa empresa nacional, que se chama Boa Vista, e com isso nós conseguimos, depois de muitos anos, né, começou em 2006, 2007, lá em 2010 nós viramos a chave e conseguimos atuar aqui em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul, como a CDL de Porto Alegre, como gestora dos dados de cadastro, e não era positivo, era inadimplentes do Rio Grande do Sul, e foi realmente foi uma grande conquista na nossa avaliação, porque nós formamos uma empresa que, se nós não o faríamos, nós estaríamos nas mãos de uma empresa só, que seria a Serasa. Ou seja, nós estaríamos nas mãos de uma multinacional. E naquela época, nós não poderíamos imaginar o que aconteceria com uma empresa só, com todo o cadastro de inadimplência do Brasil. Então, essa criação da empresa para nós foi muito importante, e ela está consolidada, está forte. Hoje, a CDL de Porto Alegre está muito forte, as CDLs do interior também, todas elas aderiram, não todas, né, mas muitas aderiram, né, ao nosso projeto, e a gente foi embora. E eu acho que depois disso, a gente também teve, digamos assim, desdobramentos bastante difíceis, né, mas que foram realizados, né, nós conseguimos aderir praticamente todas as entidades do interior, e eu acho que formamos um bom banco de dados, que hoje, na realidade, é o melhor banco de dados do Rio Grande do Sul. Eu queria, por final, fazer um agradecimento muito especial, primeiro à minha família. Na realidade, a Verônica foi minha grande parceira, foi realmente, como o Sequim disse, né, eu me ausentei muitas vezes, mas a Verônica realmente sempre foi muito parceira e me ajudou muito, o que evidentemente conforta bastante a gente para fazer essa atividade associativa. Mais uma vez agradecer à Câmara, aos vereadores, que, só para vocês terem uma ideia, a votação foi unânime, ou seja, não houve nenhum voto contra, o que me honra muito. Na realidade, me agrada muito isso de ter sido, né, Sequim. O Sequim, na realidade, ele trabalha muito bem isso, e ele conseguiu unanimidade para a aprovação do meu título. Eu não posso deixar de falar também de algo que realmente já foi dito aqui, mas eu acho que uma grande conquista também, que a gente realmente, eu quero destacar de novo, o Ramiro já falou, mas conseguir tirar ambulantes e camelôs do centro de Porto Alegre, vocês não têm ideia o quanto isso foi difícil, porque havia todo um clamor social de que isso geraria desemprego, que isso geraria o caos para essas pessoas, e a gente sempre dizia, mas gera o caos para quem emprega, para quem paga imposto, e a gente foi, e conseguimos. O Sequim foi muito hábil, nós fomos com ele para Belo Horizonte, para São Paulo, não sei para onde, fomos ver exemplos no Brasil de centros populares de compra. Ele estava com essa ideia na cabeça, não, vamos desenvolver um projeto e tal. Eu digo, não, o Sequim está louco, onde é que ele vai conseguir um galpão por aí, não? Bom, resumo da ópera, nós voltamos de Belo Horizonte, ele estava com ideia fixa, levou para o Fogaça e conseguiu um investidor para fazer o Centro Popular de Compras, que está lá hoje, Ramiro, está lá com 500 lojistas, mas o mais fantástico foi de que em fevereiro de 2009, eu e o Sequim, numa manhã dessas, a pedido do Jornal do Comércio, fomos lá na Praça 15 e tiramos uma foto, a praça estava zerada. Não tinha um ambulante, não tinha um camelô. Foi uma consagração, Sequim. E o Sequim, com isso, no meu imaginário, ele ganhou ali uma estátua. No meu imaginário, o Sequim tem uma estátua na Praça 15,
porque ele realmente foi o grande herói, juntamente, evidentemente, ao Fogaça, que ele conseguiu essa vitória. Infelizmente, depois, e essas questões todas são muito políticas, né, Sequim? Porque depois vem outro prefeito e já deixou com pena daqui, pena dali, e hoje a cidade já está de novo bastante complicada em termos de ambulância. É uma pena, mas de qualquer forma foi uma grande conquista. Fizemos também algo que eu quero destacar, foram viagens internacionais. Nós começamos essas viagens internacionais em 1992, quando nós fomos a primeira vez para a NRF, o que ajudou demais, não só Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Brasil, porque nós fomos a primeira missão de varejo a ir ao exterior. E com isso se consolidaram depois quantidades enormes de entidades e empresas que estão fazendo essas viagens internacionais. E fizemos também em 94 uma viagem para a Europa, que também foi muito interessante. Era muito bom aquilo, meus amigos, porque a gente conhecia um varejo diferente. Naquela época não tinha Instagram, não tinha Facebook, era tudo muito complicado de enxergar, de ver. De vez em quando numa revista aparecia uma vitrine de uma loja da Europa e tal. Então foi muito importante, eu acho que foi um grande... A CDL de Porto Alegre foi uma grande protagonista do avanço do varejo no Brasil através desse intercâmbio, dessas conexões com o mundo, o que fez com que realmente, acho eu, que também desenvolvemos muito em Porto Alegre. Por fim, os meus agradecimentos, também quero agradecer a imprensa, que sempre foi muito fundamental, está aqui representado pela Grazi, fundamental as nossas decisões, seja no sábado à tarde, seja no domingo, seja na questão dos ambulantes, seja em todos os momentos, a imprensa sempre foi muito importante, então eu sempre sou muito grato a ela, e todos os poderes públicos também. Nós sempre fomos muito bem acolhidos na Assembleia, né? Nós tivemos vários ganhos importantes na Assembleia. Os governos, de modo geral, também sempre foram muito sensíveis às nossas demandas. Então, eu quero agradecer ao poder público e de modo especial, aos que nos ajudaram lá na Assembleia Legislativa. Quero também destacar, por fim, eu acho que era isso aí que eu queria comentar com vocês e agradecer mais uma vez a todos que estão aqui presentes, que eu acho que o mais importante para mim hoje é a presença de vocês. Realmente ter vocês aqui comigo hoje é uma coisa muito gratificante. Eu fiquei muito emocionado com a participação já lá no almoço da GV, em que pessoas vieram dos mais diversos lugares aí do Rio Grande do Sul. E evidentemente, eu só posso dizer o seguinte, eu nunca fiz nada sozinho. Eu tenho que dizer que isso sempre, Ramiro disse isso, sempre foi com o apoio de Sindiloja, da CDL, da Associação Comercial da Federação. Então, todas as conquistas, eu estou aqui representando o varejo, estou representando essas entidades, estou representando os empresários, mas essas conquistas sempre foram de todas as entidades. Eu acho que essas conexões que a gente conseguiu criar com essas entidades foi muito importante e espero que continue assim, porque assim a gente vai melhorando, vai conquistando. Às vezes é difícil, parece impossível, mas a gente consegue fazer cada dia melhor. Amanhã será melhor que hoje. E assim a coisa segue. Muito obrigado pela presença de todos. Um grande abraço. Realmente, meu querido colega Ramiro Rosário, uma homenagem ao Wilson Noer hoje foi uma homenagem aos empreendedores, a todos os empreendedores. E só para contar para o Wilson um segredinho que nós fizemos para sair essa unanimidade, tanto eu quanto o Ramiro e mais alguns, a Mari, pedimos para algumas bancadas, que são sempre contra os empresários, para eles tomarem um café ali. Os convidamos para eles tomar um café e eles foram tomar um café, não é isso, Ramiro? Tomaram um café durante a votação e por isso foi unanimidade. E o Wilson Noer hoje é cidadão de Porto Alegre por lei, direito no coração dele, mas por lei também um cidadão de Porto Alegre, com muita honra para nós aqui da Câmara de Vereadores. São homenagens como essa que valorizam não só as pessoas, mas valorizam
os colegas vereadores aqui também, que souberam votar, e o Ramiro que teve que seguiu a ideia junto com o Juarez, foi o que propôs isso, Ramiro. Parabéns, a cidade agradece por ter tido essa atitude, viu? E espero que a tua caminhada seja vitoriosa. Estou na torcida, nós todos aqui, tá bem? Agora, o secretário abriu mão de falar também, e agradecendo a presença de todos aqui, cumprimentando mais uma vez a Verônica, a Roberta e a Fernanda, de terem esse timoneiro aqui, de ter orgulho desse magrão, meu amigo querido, que tanto fez por essa cidade, e esse título é merecido, e você faz parte agora do Conselho de Cidadãos de Porto Alegre. É um conselho que não tem muitos, não. Nós vamos fazer uma eleição do presidente desse conselho também. Vamos fazer uma eleição para presidente do conselho no mês de novembro, provavelmente. Vamos deixar passar as eleições e vamos fazer essa eleição, porque eu acho que o cidadão de Porto Alegre, da estirpe, do Wilson, nós temos muitos cidadãos de Porto Alegre aqui. O Írio também tem mais pivas que vão fazer parte dessa turma. Esse conselho tem muito a dar sem a prefeitura gastar nada. São pessoas que têm ideias avançadas, pessoas que têm ideias para render a cidade, fazer com que a cidade ganhe, é o ganha-ganha. Então esse conselho, Wilson, é muito importante, e você certamente vai enriquecer essa turma boa de cidadãos de Porto Alegre que você faz parte. Muito obrigado a todos. Devolvo a palavra ao mestre de cerimônia para fazer o encerramento. Convidamos a todos os presentes para ouvir o hino rio-grandense. Como aurora precursora do farol da divindade, foi o 20 de setembro, o precursor da liberdade. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Mas não basta para ser livre, ser forte, aguerrido e bravo. Povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Mostremos valor, constância nesta ímpia, injusta guerra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra. Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores e damos por encerrada a solenidade. Boa tarde a todos.